Fala, futuro militar! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Física Total em parceria com o grupo SpaceX Brasil. Toda semana temos novos vídeos de resoluções de questões SpaceX. E eu queria convidar você que ainda não está inscrito no canal para dar um clique aqui do lado. É rapidinho, basta um clique e você se inscreve e fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. E toda semana, fique tranquilo, teremos novos materiais para ajudar na sua preparação. Vamos papirar, hein? Acompanhe o vídeo. A aula de hoje fala de um tema importante de hidrostática. Hidrostática que tem caído bastante em questões do SpaceX, em particular questões de empuxo, que é o tema da aula de hoje. Acompanhe aí na tela. Olha aí, futuro militar. O empuxo é uma força. Primeira coisa que você tem que lembrar. O empuxo é uma força. É a força de empuxo. Essa força é uma força que todo o corpo mergulhado num fluido, atenção, num fluido, não precisa ser só líquido. Quando a gente está mergulhado no ar, por exemplo, a gente sofre uma força de empuxo. Só que esse empuxo é tantas vezes menor que o nosso peso que normalmente a gente desconsidera o valor dele. Só que quando a gente é mergulhado num líquido, esse empuxo passa a ser significativo e tem que ser considerado nos problemas. O empuxo é uma força e essa força tem módulo igual ao módulo da força-peso sobre o líquido que é deslocado. Você pode determinar o módulo dessa força de empuxo calculando o produto da densidade do líquido vezes o volume de líquido que é deslocado, que corresponde ao volume do corpo que foi submerso, vezes a aceleração da gravidade. Ora, densidade vezes volume nada mais é do que massa. Então, a força de empuxo é numericamente igual ao peso da massa do líquido que é deslocada quando um corpo é mergulhado nesse líquido. Atenção! Este volume aqui pode aparecer tanto como volume do líquido que é deslocado, aí ele vai falar de volume deslocado, e quando ele se refere a volume deslocado, ele se refere ao volume do líquido. Como ele pode falar do volume imerso ou volume submerso, e aí nesse caso, do corpo que está sendo mergulhado no líquido. Atenção, pois independente de ele falar de imerso do corpo ou deslocado do líquido, os dois vão ter o mesmo valor, pois quando eu mergulho o corpo, o volume que ele desloca corresponde ao seu volume mergulhado. Então, tanto faz chamar de volume imerso do corpo como volume deslocado do líquido no problema. Ambos são esse V que aparece aqui na expressão. Atenção, porque como é uma força, é dada no sistema internacional em newtons, só que a densidade pode aparecer também em unidades grama por centímetro cúbico. A densidade da água, que é o mais comum dos líquidos cobrados em prova, em gramas por centímetro cúbico vale 1 grama por centímetro cúbico. Isto em unidades do sistema internacional é o mesmo que 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Muita atenção, futuro militar. Se for dado em gramas por centímetro cúbico, para converter para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Se a unidade no problema é o grama por centímetro cúbico e você precisa transformar para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Se você estiver passando de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, basta dividir por 1000. Simples assim. Lembrando que no Sistema Internacional de Unidades, quilograma por metro cúbico deve ser utilizado, volume em metros cúbicos, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. E aí teremos a força dada em newtons. Muita atenção, acompanhe nos exemplos como pode ser cobrado numa questão o uso da força de empuxo. Vamos juntos!
Um recipiente cheio de água em equilíbrio encontra-se em uma região onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo quadrado. Colocando-se na água um corpo M, sólido e maciço, de massa 0,3 kg, há um transbordamento de 0,2 kg de água devido ao volume de M. A intensidade do empuxo exercido pela água sobre M em newtons após esse transbordamento é: despreze a tensão superficial da água. Olha aí, futuro militar, questão extremamente simples. Perceba que o recipiente estava completamente cheio e, ao se colocar dentro da água um corpo M, transborda o equivalente a 0,2 kg de água, ou seja, transborda um volume que tem 0,2 gramas de água nele. Ora, esse volume corresponde ao volume do corpo que foi mergulhado, mas a gente sabe também que o empuxo corresponde numericamente ao valor do peso da massa de líquido que é deslocada. Então, para resolver essa questão, já que ele quer apenas o empuxo, é muito simples, acompanha aqui. Ele quer saber quanto é o empuxo. Ora, só que o valor do empuxo é numericamente igual ao valor do peso do líquido que é deslocado. Nesse caso, eu tenho então massa do líquido vezes a aceleração da gravidade. Diz na questão que são 0,2 kg de água e a aceleração da gravidade é igual a 10. Logo, a força de empuxo vai valer simplesmente 2 newtons. Fácil, 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 tranquilo, 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 não tem por que se preocupar. Já sabe, quando você tiver massa de água sendo deslocada, o empuxo é numericamente igual ao peso do líquido que é deslocado. Por isso, basta multiplicar massa vezes a aceleração da gravidade para encontrar a resposta. Alternativa correta, letra C. C de cavalaria. Avante, militar! Um corpo tem massa igual a 3 kg e volume 1000 centímetros cúbicos. Considerando a gravidade valendo 10 metros por segundo quadrado e sabendo que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, o peso aparente do corpo em newtons, quando totalmente imerso em água, é de... Olha aí, futuro militar, uma questão interessante, uma questão simples, mas que tem aqui um conceito que é preciso dizer para você como determinar, o chamado peso aparente. Sempre que uma questão envolvendo hidrostática falar para você em peso aparente, não se preocupe, é simples demais. Basta que você determine a diferença entre o módulo do efeito da gravidade sobre o corpo, o módulo da força-peso, da atração gravitacional, e o módulo da força de empuxo. O peso aparente, que eu vou chamar aqui de N, de normal, o peso aparente é a diferença entre o valor do peso e o valor do empuxo. Ora, na questão diz para a gente quanto é a massa do corpo. A massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vai ser igual ao peso. E eu preciso determinar quem é o empuxo. Empuxo, que é densidade do líquido, vezes o volume, vezes a gravidade. Ou, se a gente souber, a gente pode fazer também densidade vezes volume é igual a massa. Eu posso fazer massa do líquido que é deslocado vezes a gravidade. E aí, para calcular essa massa, acompanha aqui do lado. Lembra que densidade é igual a massa sobre volume. Logo, a massa pode ser encontrada multiplicando a densidade vezes o volume. Nessa questão, a densidade do líquido, ele diz que vale 1 grama por centímetro cúbico. Atenção com as unidades. E diz que o volume vale 1000 centímetros cúbicos.
Quando você multiplica grama por centímetro cúbico vezes centímetro cúbico, aqui embaixo vai restar então a unidade grama. Eu tenho que a massa é de 1000 gramas. Só que no Sistema Internacional de Unidades eu devo usar o quilograma. E cada 1000 gramas valem 1 quilograma. Trazendo essa massa para cá, que é a massa de líquido, eu tenho que o peso aparente é massa do corpo 3 vezes a aceleração da gravidade 10, menos massa do líquido 1 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. 30 menos 10, o peso aparente, que é a diferença entre o peso do corpo e o empuxo sofrido por ele, dá igual a 20 newtons. Atenção, quando pedir para você resolver uma questão de hidrostática, que ele fale sobre peso aparente, você vai fazer a diferença entre o peso do corpo e o empuxo sofrido por ele. Simples assim, a alternativa correta a alternativa correta D, de detona. Uma pessoa de 80 kg pretende usar um bloco retangular homogêneo de madeira de 20 centímetros de espessura para flutuar numa piscina olímpica, de modo a ficar com seu corpo totalmente fora d'água. Qual a menor área A possível para esse bloco? Atenção, futuro militar, nessa questão a gente tem muitas informações e a gente precisa organizá-las para que não haja confusão na resolução da questão. Em primeiro lugar, vamos entender o problema. Ele diz que tem um corpo que está apoiado sobre uma plataforma, sobre um bloco retangular homogêneo, e que este corpo vai ser usado para que uma pessoa se posicione sobre ele, para que essa pessoa não molhe os pés no líquido. Então, se a gente der um close aqui na pessoa, olhando aqui o pé da pessoa, ela vai estar apoiada sobre a plataforma e, graças a essa plataforma, não vai molhar os pés. Então, a água chegará no limite que corresponde a ter toda a plataforma mergulhada. Nesta situação, o volume deslocado corresponde ao volume da plataforma, corresponde ao volume do bloco, e eu posso calcular o volume do bloco multiplicando a área da base vezes a espessura aqui, que corresponde à altura do bloco. Na questão é dada essa altura, diz 20 centímetros. Atenção, futuro militar, no Sistema Internacional de Unidades a gente usa comprimento em metros para encontrar o volume em metros cúbicos. Então aqui eu tenho 0,2. Vou colocar essa informaçãozinha aqui. A altura do bloco é de 20 centímetros, que em metros corresponde a 0,2. Então anota e registra aí o valor do volume do bloco. Isso vai ser útil daqui a pouco, já que a área da base, que é a área da placa que corresponde ao bloco, é o que a questão quer saber da gente. Presta atenção, porque quando a gente para estudar as forças que estão agindo sobre o bloco, esse bloco está flutuando, então se está flutuando eu tenho uma força de empuxo, esse empuxo está empurrando o corpo para cima, contrária à ação da gravidade. Fora isso, eu tenho um peso aqui, que é o peso do próprio bloco, vou colocar aqui P do bloco, e colocar aqui para cima, força de empuxo. E fora isso, eu tenho a força com que o homem se apoia sobre o bloco. Atenção, é muito comum que se coloque que aqui é a força-peso do homem. Não é. O peso é a força feita sobre o homem pelo planeta. Essa força é a força de compressão normal feita pelo homem. Só que o módulo dessa força, como o homem está em equilíbrio sobre o bloco, o módulo dessa força é igual ao peso do homem. Mas atenção, a força aplicada é a força de compressão normal. O módulo dela é que é igual ao peso do homem. Atenção com isso. Se essas três forças se equilibram, as forças para baixo têm que ter juntas o mesmo módulo da força que empurra, a força de empuxo.
Então, eu tenho que o módulo da força de empuxo tem que ser igual à soma dos módulos do peso do homem mais o peso do bloco. Empuxo, como a gente já viu, é densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. Peso do homem é a massa do homem vezes a aceleração da gravidade. E peso do bloco vai ser a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Perceba que tem a aceleração da gravidade em todos os termos, então eu posso simplificar, não faz diferença quanto vale a aceleração da gravidade. A questão não me diz quanto é a massa do bloco, mas se eu lembro que densidade é igual a massa sobre volume, eu posso encontrar a massa do bloco multiplicando a densidade do bloco vezes o seu volume. E a questão diz quanto é essa densidade. Diz que essa densidade é de 600 kg por metro cúbico. E o volume, olha ele aqui, o volume que é deslocado corresponde ao volume do bloco, é igual a 0,2 vezes a área da base. Quando eu multiplico 0,2 vezes 600, dá 120 vezes a área da base. Trazendo essas informações para cá, a densidade do líquido é a água. A densidade está dada em gramas por centímetro cúbico. A gente já sabe que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico ou, em unidades do sistema internacional, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Substituindo aqui, 10 a terceira é 1000, vezes o volume, que é 0,2 vezes a área da base, tudo isso é igual. A massa do homem, que diz na questão, é igual a 80, mais a massa do bloco, que a gente calculou aqui, vale 120 vezes a área da base. 1000 vezes 0,2 é a mesma coisa que 100 vezes 2, dá 200 vezes a área da base. Aqui, 120 vezes a área da base no segundo membro é equivalente a menos 120 vezes a área da base no primeiro. E isso é igual a 80. Aqui no cantinho embaixo a gente tem 200A menos 120A dá igual a 80 vezes a área da base. E isso é igual a 80. Ora, fica fácil de perceber que a área da base vai ter que ser, então, 80 dividido por 80, ou seja, 1 metro quadrado. Essa a alternativa correta, letra C. Atenção, futuro militar. Essa questão exigiu de você vários cálculos intermediários. Sempre que isso acontecer, quanto mais organizado estiver o problema, mais fácil de você identificar os dados que são relevantes. Então, sempre separe os dados de forma organizada e, se for preciso, faça uma figura para que você possa entender a situação física. Muita atenção, porque neste caso, como estava em equilíbrio, eu pude igualar a força feita pela compressão do homem, no caso anormal, com o peso dele. Aqui a força feita é anormal, mas a normal tem mesmo valor que o peso do homem. Substituindo aqui, lembre-se que no equilíbrio a força resultante é igual a 0. Então, as forças apontadas para baixo têm que ter em módulo juntas a mesma força que é apontada para cima. Por isso eu encontrei essa equação, desenvolvi e achei o que estava procurando. Se tiver alguma dúvida, já sabe, deixa aí embaixo nos comentários e acompanhe todas as aulas que toda semana serão colocadas aqui no canal. Vamos juntos! E aí, futuro militar, tranquilo? Conseguiu entender direitinho as dicas? Gostou das explicações? Se você chegou até aqui, acredito que sim. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, ainda não está inscrita no canal, eu convido você a fazer isso. Dá um toque aí na tela, é rapidinho. É importante que você esteja inscrito, porque sempre que um novo vídeo for postado, você é avisado antes.
E aí você lembra de vir aqui no canal e acompanhar todos os vídeos que são importantes para você. Vamos juntos, esse ano é um ano importante, o Brasil conta com você. Lembre que você pode.